Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência ao nosso período de videoaulas. Também estou morrendo de saudade de vocês, espero que vocês também estejam morrendo de saudade do professor. Para quem não me conhece, creio que todos me conheçam, mas vamos novamente, aqui quem está falando é o professor Rodrigo, de História. Vamos dar sequência à nossa aula da semana passada, tá bom? Semana passada nós falamos sobre o período da Idade das Pedras. Nós falamos sobre o período paleolítico, nós falamos sobre o período mesolítico, nós falamos sobre o período neolítico, que cada período ele retrata o que eu falei com vocês semana passada. Ele retrata o tipo de material usado para ajudar na sua sobrevivência. A pedra lascada, a pedra polida, a evolução das ferramentas, das armas, dos instrumentos de caça. E isso foi evoluindo a tal ponto que o homem começou a evoluir para o metal. A idade dos metais é a última fase da pré-história. Ela surge lá no finalzinho do período neolítico. Ela é datada em mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo. Novamente, assim como no período das pedras, o período dos metais teve as suas idades, os seus períodos com os nomes específicos do material usado para o auxílio da sua sobrevivência. Nós datamos aqui em 5.000 anos antes de Cristo a idade do cobre, que foi o primeiro metal usado pelo homem para o auxílio da sua sobrevivência, para a evolução da sua espécie. E depois disso tivemos a idade do bronze, datada em 3.500 anos antes de Cristo. O bronze não é um metal puro, ele é uma liga metálica. Ele é feito do cobre, a mistura do cobre fundido em fogo junto com estanho. Se torna um metal mais potente. Para vocês que têm mais familiaridade com desenho animado, com filme de super-herói, o que é uma liga metálica? Vocês lembram do Wolverine, da história dele? Que fundem dois metais super poderosos que criam o adamantio, que aí cria o Wolverine, que é um super-herói indestrutível, ele se recupera rápido. Então, o homem sempre teve a busca desse metal cada vez mais poderoso. E o bronze foi o primeiro metal fundido pelo fogo, feito nessa liga do cobre com estanho, que veio a se tornar o bronze. Depois disso teve o ferro. O ferro que nós temos familiaridade nos dias de hoje, que é usado para coberturas, que é usado para fazer algumas estruturas grandes, ele foi usado para a evolução da espécie. Todo esse período, desde lá da Pedra Lascada até o período da Idade do Ferro, que é o último período datado da Idade dos Metais, ele foi fundamental para a sedentarização do homem. O que foi a sedentarização do homem? Nós vamos acompanhar agora um videozinho. Ele tá aqui o tempozinho dele vou marcar aqui para vocês verem. 3 minutos e 36, só isso. Para vocês verem o processo de sedentarização do homem, tá bom? Vamos acompanhar. 10.000 anos atrás, nas férteis colinas do Oriente Médio, uma ideia dá início ao mundo em que vivemos hoje. A neve da Era do Gelo torna-se chuva de verão. A Terra é o único planeta conhecido em que a água existe em forma líquida. Cobrindo 70% do globo, ela é essencial à vida. Enquanto os homens caçam, as mulheres colhem grãos selvagens. Quase meia tonelada de sementes de 1 acre de terra. Cada caloria gasta na colheita gera 50 em troca. As pessoas se estabelecem ao redor de ricas fontes de alimento, agora em grupos de 60 ou mais. E 10.000 anos atrás, uma mulher fez uma descoberta. Será a base do nosso mundo moderno. Cereais descartados criam raízes no solo. Isto lhe dá uma ideia. Ela planta suas melhores sementes em um pedaço fértil de terra.
Plantar a primeira semente foi o primeiro passo rumo à civilização. Eles pegaram uma área de terra e a usaram a seu favor. Era mais uma garantia de que seus filhos sobreviveriam. Ela supervisiona as sementes, rega-as e retira as pragas. É a primeira fazendeira do mundo. Essa capacidade que o ser humano tem de encontrar sua comida e transformar em cultura é talvez a principal ferramenta da dispersão do bicho-homem pelo planeta. Agora, um acre de terra pode alimentar o grupo 100 vezes mais do que a caça e a coleta. Ao surgimento do cultivo, da domesticação de animais, o clima se estabiliza e o homem deixa o nomadismo e começa a cultivar sementes e a ter um planejamento anual. Uma nova cultura conquista o globo. O trigo. O ser humano caçar, tinha que se virar com o que tinha. E aí, de repente, a gente começou a aprender a juntar coisas, visando o quê? Aumentar a qualidade de vida. Com apenas 27 quilos de trigo, 70 pães. Por volta de 3000 a.C., o cultivo chega ao sul da Inglaterra, criando o modelo do futuro. A cidade. As primeiras comunidades fixas da humanidade. E uma nova figura. O líder. Esperto, extrovertido, carismático. Pessoal, vamos continuando por aqui. Esse vídeo curtinho que eu passei para vocês é para vocês poderem acompanhar o processo de evolução do homem. O que foi fundamental para essa sedentarização dele? Ele deixou de ser nômade, aquele povo que vivia de local em local se mudando por não se adaptar com o clima, com a alimentação. Ele começou a domesticar os animais, a dominar a agricultura e começou a dividir suas tarefas. As mulheres ficavam com a colheita, os homens saíram para caçar, os homens saíam para buscar material para reforçar sua segurança. E com isso o homem começou a criar uma civilização. Ele começou a criar as sociedades hidráulicas, que nós vamos escutar muito na aula que vem. E através dessas sociedades hidráulicas, o homem começou a criar diques, começou a criar meios para dominar também as águas dos rios, para mudar o curso dos rios, para melhorar na sua agricultura. Enfim, isso vamos deixar para a aula que vem. Essa imagem retrata como funcionava a civilização, o período de sedentarização, a divisão dos trabalhos. Aqui uma outra figura de uma pequena civilização sendo construída. E agora vamos avançar para quê? O período que dividiu a nossa história, pelo que nós estudamos até agora. Vamos falar sobre a escrita. A origem da escrita, eu botei aqui uma pequena definição, que está muito semelhante ao livro de vocês. Vamos ler junto aqui então. Em um primeiro momento, as primeiras inscrições eram feitas por meio de desenhos, que visavam reproduzir de forma simplificada os conceitos ou coisas a serem representadas. Esse tipo de escrita é usualmente conhecido como escrita pictórica ou hieroglífica. O mais antigo registro escrito que se tem notícia foi encontrado na cidade de Uruk. Uruk é uma cidade que se encontra lá no Iraque, atualmente. Vamos avançando. Aqui vamos falar sobre a escrita pictográfica. A escrita pictográfica, ela veio lá do homem primitivo e surgiu como meio de comunicação. A gente pode ver que eles começaram a fazer, eram desenhos que retratavam um pouco do dia a dia deles. Era bem simples. A gente vai começar a ver aqui pelos desenhos aqui retratados, tá vendo? Eram bem simples e retratavam o dia a dia deles, basicamente. Aqui a escrita ideográfica. O que é ideográfica? Ela evoluiu. Ela saiu do pictográfico. Qual é a diferença? Aqui ele começou a fazer símbolos
do que representava as características dele no dia a dia, objetos do que eles faziam, do que era feito na sua colheita. Começou o homem a retratar o dia a dia deles em desenhos mais específicos, os objetos que eles eram usados, entendeu? Alguns objetos representavam palavras completas, entenderam? Vamos continuar com a evolução dela. Aqui temos a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é o mais antigo sistema de escrita. Com o tempo, os sinais tornaram-se mais abstratos, evoluindo finalmente do sistema pictográfico para a escrita ideográfica, composta de uma série de caracteres na forma de cunhas, por isso cuneiforme, a forma de cunha, e com um número muito menor de sinais. O homem começou a botar uma escrita um pouco mais simples, apesar de ser ainda bem complexa. Vamos avançando mais um pouquinho. Aqui a gente já passa pelos hieróglifos. É a escrita egípcia. O que ela tem de diferente do cuneiforme? Ela era usada uma escrita mais específica para fins religiosos. Ela tinha um lado voltado mais para essa questão religiosa do egípcio, entenderam? Aqui nós vamos começar a ver o alfabeto sendo formado, bem diferente do nosso, mas aqui o homem começou a escrever sem a forma pictográfica, sem o desenho representado. Vamos ler juntos aqui. Em função dos diversos contatos comerciais que mantinham com diferentes povos, os fenícios sentiram necessidade de um meio prático para facilitar a comunicação. Pressionados por essa necessidade, os fenícios desenvolveram uma das mais fabulosas invenções da história humana, o alfabeto. E mais à frente nós vamos ver que os gregos, vocês podem começar a ver que está muito semelhante ao nosso alfabeto atual. Entendeu? Os gregos, eles simplificaram mais ainda esse alfabeto e a fonética começou a melhorar. Entenderam? Aí nós vamos ver aqui o exemplo do alfabeto grego, como era formado. Nós vamos ver que já começa a se semelhar muito com o nosso alfabeto atual. Galera, por hoje é só na nossa videoaula. Estaremos juntos nesse período enquanto ele perdurar de quarentena. Vamos tentar nos adaptar cada vez mais, vamos tentar melhorar cada vez mais. Eu vou tentar deixar um filme de referência para vocês, para nós fazermos um trabalho futuramente, mas só vou passar esse filme quando eu conseguir colocar ele nessa plataforma do YouTube que nós estamos usando, para todos poderem ter acesso. Tá bom? Então por hoje é só, vamos nos falando durante a aula, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço para todos.